Senta, porque hoje o bafo é triplo e cada um mais sem vergonha que o outro. Fiuk expôs a própria família em vídeo de 14 minutos gravado dentro do carro, no estacionamento, chorando e se queixando de dificuldades financeiras enquanto anunciava curso de drift na mesma respirada. Gente, 14 minutos. No carro, no estacionamento, com os olhos vermelhos e o link da Masterclass no final. E olha que isso é só o começo, porque ainda tem Dudu Camargo abandonando um fã no saguão de rodoviária sem um centavo no bolso. E o Rancho do Maia, que mal ligou as câmeras e já virou palco de briga por causa de podcast. Se você já tá passado igual a gente com o que esses três entregaram num único final de semana, se inscreve nesse espaço, porque o que vem agora é ainda mais bafo, e eu juro pela minha peruca favorita que você não vai acreditar nos detalhes. Gente, domingo. Dia de descanso, dia de almoço em família, de cobertor, de não pensar em absolutamente nada que doa. E aí você abre o celular e encontra esse cardápio servido quentinho. 3 histórias, 3 personagens, 3 níveis completamente diferentes de vergonha alheia que a gente vai destrinchar aqui hoje com muito carinho, muita análise e zero piedade, porque é isso que a gente faz aqui nesse espaço. Se você ainda não se inscreveu e quer garantir que não vai perder nenhum capítulo dessa novela, se inscreve agora, porque a semana toda foi assim e a gente tem recheio para dar e vender. Senta que lá vem bafo, e esse aqui é de 3 andares. Vamos começar pelo Fiuk, que foi quem mais entregou nesse fim de semana, e olha que a concorrência estava pesadíssima. O filho do Fábio Júnior gravou um vídeo de 14 minutos para um portal chamado Metrópolis, onde abriu o coração. Falou de dificuldades financeiras, falou da família, falou da irmã Cleo com quem não mantém mais contato e falou do pai, de quem também se afastou. Até aí, tudo bem, qualquer pessoa tem o direito de elaborar em público as próprias dores, processar ao vivo, se isso fizer bem. Mas o Fiuk fez isso dentro do carro, no estacionamento, gravando no celular, chorando. E aí, no final do mesmo vídeo, anunciou uma Masterclass de Drift, um curso, para iniciantes, com ele como professor. Gente do céu, eu precisei parar, fechar o aplicativo, respirar 3 vezes e voltar. Juro. Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história do Fiuk, se inscreve nesse espaço, porque o que vem aí muda completamente a sua leitura dessa novela. E eu ainda nem arranquei a primeira casca do bafo principal dessa semana. O vídeo começa com aquele tom de quem vai fazer uma confissão muito séria, daquelas que a pessoa pensou muito antes de gravar. Ele diz exatamente isso, que pensou muito, que é um assunto grave, mas que se sente leve. Leve, gente. A palavra que ele usou foi leve. Disse que as coisas que mais temia na vida estavam acontecendo, que pessoas que amou decidiram não estar mais presentes, que moralmente doeu muito. Falou da família como uma imagem construída que nunca correspondeu à realidade, disse que passou anos tentando manter essa fachada e que chegou a um ponto em que não conseguia mais desaparecer da própria história só para proteger a imagem de alguém. É pesado, é real como tema. E aí veio o gatilho. O pai, Fábio Júnior, publicou uma foto no Dia dos Pais. O Fiuk não estava nela. E foi isso que abriu a comporta toda. Olha, eu entendo o peso emocional de uma família que não funciona como a gente gostaria. Entendo profundamente. Crescer sob um sobrenome famoso, com todas as expectativas que vêm junto disso, ter uma infância partilhada entre separações e recomeços do pai, tentar construir uma identidade própria à sombra de alguém que preencheu arenas no Brasil inteiro. Isso é um peso real, não é coisa pequena, mas a forma como ele escolheu elaborar tudo isso em público tem camadas que precisam ser examinadas com cuidado, porque a narrativa que se monta na cabeça do espectador depois do vídeo terminar é bastante diferente da que ele pretendia criar. 15 anos de vida pública. Uma trajetória inteira construída em cima de um sobrenome que abre portas, que garante pauta, que coloca você na lista de convidados. E agora, no momento de falar sobre dificuldades financeiras, a cena escolhida é o estacionamento, o celular tremendo na mão, os olhos vermelhos, a voz embargada. Eu não tô dizendo que é falso, tá? Pode ser completissimamente verdadeiro e ainda assim gerar o problema que gerou. E olha que eu ainda nem cheguei no pior, então se inscreve agora, porque o que falta contar é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa história e faz a conta não fechar de jeito nenhum. O problema maior, gente, e o que fez o vídeo virar o assunto principal do final de semana, é a contradição que fica suspensa no ar depois que ele termina.
ele fala de dificuldades financeiras. Real, sério, legítimo como tema. Mas aí, na mesma respirada, anuncia um curso de drift, porque são 15 anos praticando o esporte. 15 anos de drift. Gente, drift não é hobby barato. Não tô inventando isso. Carro preparado, manutenção constante, pista, equipamento de segurança homologado, combustível. Qualquer pessoa que conhece o esporte minimamente sabe que é uma das práticas mais caras do automobilismo amador. Então, ao mesmo tempo em que ele diz que está passando aperto financeiro, ele também deixa claro que manteve durante mais de uma década um hobby que custa o que custa. E aí a lógica começa a ranger, sabe? O espectador faz a conta sozinho e a conta não fecha. E quando a conta não fecha num vídeo de confissão pública, as perguntas que aparecem não são gentis. Teve gente na internet que apontou exatamente isso, em volume alto. Comentários do tipo, vai trabalhar, papo de playboy chorão, tem gente que não conhece nem o pai no registro e não tá na internet se lamentando. São comentários duros, são comentários que doem de ler. Mas eles existem em número grande o suficiente para indicar que tocou num nervo real, num ponto de saturação que já vinha sendo construído há anos. A percepção pública do Fiuk, e isso é algo que se formou ao longo do tempo, sem que ninguém precisasse conspirar contra ele, é a de alguém que vive num ciclo de crises, redenções, choros e recomeços que se repete sem fim. E o público foi perdendo a paciência com esse ciclo. O vídeo de domingo não chegou num vácuo. Chegou carregando todo esse histórico nas costas, e o histórico pesou junto. Tem uma camada nesse vídeo que quase ninguém tá discutindo direito, e que eu acho a parte mais impactante de tudo. Ele mencionou a irmã Cleo dizendo que não mantém mais contato, de forma quase casual, no meio de outras coisas, como se fosse um detalhe entre tantos. Mas para quem acompanhou os dois ao longo dos anos, isso é um bafão separado, com própria vida, próprio peso. Cleo e Fiuk sempre foram apresentados como próximos, unidos apesar das histórias diferentes, filhos de mães diferentes, mas com afeto real entre eles. E de repente ele joga ali, quase de passagem, que isso acabou, sem explicação, sem contexto, e segue em frente para o próximo assunto. Gente, essa parte doeu mais do que o choro no estacionamento, e é a parte que ficou rondando a cabeça de quem assistiu muito depois do vídeo terminar. Quem quiser acompanhar de pertinho todos os desdobramentos que ainda vem aí, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história do Fiuk não fechou e ainda tem muita coisa para aparecer antes do próximo capítulo. Agora vamos para o segundo bafo do dia, porque Dudu Camargo também entrou nessa com a própria crise, e essa aqui é mais concreta, mais documentada e honestamente mais pesada do que parece na primeira leitura. Um rapaz chamado Igor Gonçalves foi às redes sociais contar que ajudou Dudu nos 3 dias que se seguiram à final do reality show A Fazenda, em São Paulo, gerenciando agenda, intermediando compromissos com fãs, basicamente sendo o assessor informal que Dudu não tinha naquele momento de euforia pós-vitória. E no final dos 3 dias, quando os compromissos acabaram e o fervo esfriou, Dudu simplesmente saiu do hotel dizendo que voltaria. E não voltou. Nunca mais. Igor ficou no quarto, sem dinheiro para pagar a conta, sem contato. Ligou várias vezes. O telefone chamava e ninguém atendia. No fim, foi informado pelo hotel que precisava desocupar o quarto. E então se viu num saguão de hotel em São Paulo, sem recurso, tendo que escolher entre pagar o quarto ou comprar passagem de volta para o Rio de Janeiro. Escolheu a passagem e passou a noite no saguão da rodoviária, esperando o ônibus do dia seguinte. Ainda adoeceu na viagem de volta, desmaiando dentro do ônibus na estrada. Gente, isso é sério. Isso não é drama de internet. Isso é uma pessoa que foi dormir no chão da rodoviária depois de trabalhar 3 dias de graça para alguém que acabou de ganhar um reality show. E se você tá achando que a história do Dudu e do Igor é simples, se inscreve agora, porque tem um detalhe nessa relação que muda completamente o peso moral de tudo que aconteceu, e eu ainda não contei. Igor diz que ficou quieto por um tempo por consideração à mãe de Dudu, que foi quem tinha entrado em contato com ele originalmente para pedir ajuda durante o reality. Esse é um detalhe que muda tudo, gente. Segundo Igor, foi a mãe de Dudu quem o contatou, não o próprio Dudu. Igor, fã do programa, comentarista ativo nas redes, recebeu contato da mãe do campeão pedindo apoio e presença nos dias seguintes à final. Foi a São Paulo. Ficou 3 dias ajudando. E o campeão,
ao que tudo indica, nem sabia direito quem ele era ou exatamente o que estava fazendo ali. A comunicação passou pela mãe, o agradecimento veio da mãe, e quando acabou, foi a mãe quem mandou mensagem perguntando se Igor estava bem. O próprio Dudu, segundo Igor, não mandou uma mensagem sequer, até hoje. A mãe de Dudu emerge nessa história como a única pessoa que realmente tratou Igor como gente, e isso coloca o próprio Dudu numa posição muito desconfortável. Porque a narrativa que se forma é a de um campeão de reality que saiu da fazenda, cercado de euforia e câmeras, deixou outra pessoa gerenciar o caos dos primeiros dias, e quando o trabalho acabou, simplesmente não olhou para trás. Igor não pede processo, não fala em indenização pública, fala em reconhecimento, em uma mensagem, em ser tratado como um ser humano que fez algo por alguém. E é exatamente por ser um pedido tão simples, tão pequeno diante do que foi cobrado dele, que a ausência de qualquer resposta pesa com uma força desproporcional. Tem um detalhe que Igor mencionou que ficou cravado na minha cabeça e não saiu mais. Ele disse que foi ele quem gravou o Dudu quando o campeão publicou o primeiro vídeo para os fãs depois da vitória. Foi Igor que segurou o celular, que orientou o enquadramento, que preparou o ambiente. E nesse mesmo vídeo, Igor pediu para Dudu mandar um abraço para ele, para aparecer, para ser reconhecido por quem estava vendo. E Dudu não apareceu. Fez o vídeo, mandou o abraço genérico para os fãs e Igor ficou do lado de fora do quadro, literal e metaforicamente. Gente, isso é uma imagem, não precisa de mais nada além disso. Deixa a inscrição aí pra gente, porque tipo de análise assim que vai além do título e entra nos detalhes que ninguém tá falando é o que a gente faz aqui toda semana, e o próximo bafo já tá chegando. Agora o terceiro bafo, e esse é mais leve, mas não deixa de ser absolutamente delicioso, né? O Rancho do Maia começou no dia 15 em Alagoas, mal ligou as câmeras e já na largada gerou briga entre Maléfica e Camila Loures. Pelo que circulou, Camila teria combinado de aparecer num podcast que a Maléfica apresenta dentro do próprio reality, e na hora H não apareceu. Maléfica ficou passadíssima. Camila apareceu nas histórias dizendo que não aceita esse tipo de comportamento. E aí rolou uma troca de áudio que virou conteúdo imediatamente, porque quando duas pessoas de reality brigam por causa de compromisso de podcast dentro de um reality diferente, gente, isso é meta-fofoca. Fofoca dentro da fofoca. Biruleibice em camadas sobrepostas. Um luxo de cafonice, tá? Achei um espetáculo. O interessante do caso do Rancho do Maia é como ele ilustra a lógica de sobrevivência desses formatos. Todo mundo que entra num reality de celebridades sabe, conscientemente ou não, que drama é moeda. Drama gera clique, gera comentário, gera print, gera mais um dia de relevância num ciclo de atenção que dura semanas se tanto. Então, quando Camila e Maléfica entram em atrito antes do programa nem emplacar direito, o que parece caos na superfície é, na verdade, exatamente o que precisa acontecer para o programa existir como assunto. A pergunta é sempre se o drama é genuíno ou calculado, e a resposta honesta, gente, é que provavelmente é as duas coisas ao mesmo tempo, misturadas de um jeito que nem as próprias envolvidas conseguiriam separar direito. Isso é a beleza torta desse formato. E o bafo é o seguinte, gente, e presta atenção porque isso aqui é o ponto central de tudo. No mesmo fim de semana em que o Fiuk gravou um vídeo confessional de 14 minutos no estacionamento para falar de dificuldades financeiras, ele também anunciou uma masterclass de drift com inscrições abertas. E a combinação dessas duas coisas num intervalo de poucas horas revelou uma contradição tão escancarada que se tornou o principal assunto do final de semana inteiro, acima dos outros dois casos juntos. Porque drift caro, vídeo de choro e link de inscrição no mesmo fôlego criam uma imagem muito específica na cabeça de quem assiste, a de alguém que aprendeu a usar a própria vulnerabilidade como ferramenta de conversão. E se for isso, gente, é um cálculo arriscadíssimo, porque o público percebe, sempre percebe, e quando percebe, a reação muda de empatia para irritação num segundo, e essa transição é difícil de reverter. E se você acha que o Fiuk, o Dudu e toda essa gente tem que se explicar pelo que colocaram aí nesse fim de semana, se inscreve nesse espaço, porque essas histórias não fecharam, nenhuma das três, e aqui a gente não para de contar cada capítulo até o último desdobramento. O que esses três casos têm em comum, e isso é o que mais me interessa depois que a poeira baixa um pouco, é que todos envolvem a gestão pública de imagem em momentos de fragilidade real ou percebida,
E todos revelam, cada um do seu jeito, o que acontece quando essa gestão escapa do controle ou quando o cálculo não fecha como o esperado. Fiuk escolheu expor a dor da família para contextualizar uma dificuldade financeira e acabou criando uma contradição que ninguém pediu e que ofuscou completamente a mensagem que ele queria passar. Dudu saiu de um reality como campeão e no primeiro teste real de como tratar as pessoas ao redor, as pessoas que estavam ali sem câmera e sem contrato, deixou alguém dormir na rodoviária de São Paulo. Camila Loures e Maléfica estão brigando por causa de podcast dentro de um reality que mal começou, e isso vai alimentar o programa por semanas, o que provavelmente é o design do formato desde o primeiro dia de planejamento. A questão incômoda que fica depois de tudo isso, gente, e eu faço essa pergunta com capricho, mas sem hesitar, é a seguinte: quanto da vulnerabilidade que a gente vê nesses vídeos é genuína e quanto é construída para gerar engajamento e conversão? E eu não faço essa pergunta jogando pedra, porque a linha entre as duas coisas ficou muito fina nos últimos anos de internet. A plataforma recompensa a exposição emocional. Quanto mais você entrega de si mesmo, mais você cresce. E as pessoas aprendem, com o tempo, a entregar exatamente o que a plataforma quer, mesmo que custe caro por dentro para fazer isso de forma sustentada. O Fiuk pode estar genuinamente em dor. Igor pode estar genuinamente magoado e com razão de sobra, mas os dois também estão criando conteúdo com isso. E a gente consome, a gente aqui cuidando da vida dos outros, né? Que criaturas somos todos nós. O que ficou dessa semana é uma imagem muito clara e bastante reveladora. 3 personagens, 3 escolhas, 3 resultados completamente diferentes de como a exposição pública pode virar contra quem a usa sem medir as consequências até o fim. Fiuk entregou contradição onde queria entregar empatia. Dudu entregou ingratidão onde tinha tudo para entregar gratidão. E o Rancho do Maia entregou o que sempre entrega, sem falhar nunca. Drama fabricado com carinho industrial e calendário previsto com meses de antecedência. 3 histórias, um único fim de semana. E a gente aqui destrinchando cada camada com a seriedade que o assunto merece e o deboche que a gente gosta. Deixe a sua inscrição nesse espaço, gente, para esse tipo de fofoca continuar tendo a atenção e a análise que merece, e manda pra gente nas redes o próximo bafo, porque a semana que vem já tá cheirando a novela das 9 e a gente não vai deixar passar nada. Fofoca boa não tem dia de folga, e aqui o canal tá sempre ligado. Pobreza pega.